YouTube! Vamos falar sobre o rolê todo que tá acontecendo no mangá de Jujutsu Kaisen agora. E mais em particular, vamos falar sobre desperdício de personagem. Nesse vídeo, obviamente, já haverão spoilers. E o último capítulo que eu li, o último capítulo que saiu enquanto eu estou gravando isso aqui, é o capítulo 249. Ok, já posso começar. Quem não quer spoiler já vai embora. Ok, beleza. Então, nosso vilão principal morreu. Pelo menos é o que achávamos que era o vilão principal, né? Kenjaku tá tendo uma construção muito legal desde o início da história, onde achávamos que ele era o Geto, pra no fim só meio que não ser. E a partir de Shibuya temos esse novo personagem, basicamente, que aí no jogo do abate temos a explicação mais profunda sobre o fato de que ele tá aí durante a história inteira de Jujutsu. História, eu quero dizer, passado mesmo. Por mais que eu tenha achado ele, em questão de personalidade, muito foda-se, eventualmente eu aprendi a gostar muito disso, especialmente quando entra nos temas de Jujutsu. A questão inteira de nova geração e a maneira como feitiçaria de Jujutsu era praticada no passado. Esse feiticeiro antigo tendo que ser derrotado por esses feiticeiros novos, com um estilo diferente de fazer feitiçaria. É legal. E eventualmente gostei da personalidade dele. Tudo culpa da luta dele contra o Takaba, que começou com a pior luta de Jujutsu e acabou tendo um dos melhores capítulos de Jujutsu. Adicionou umas coisas legais no personagem, por exemplo, ele gostar de comédia. Isso é legal, não ironicamente. E aí depois de tudo isso, ele morreu que nem bosta, nem teve uma luta direito, ele teve papo de uma luta, tirando a do Takaba, onde ele não usou a habilidade dele direito. E com isso levantou-se uma discussão inteira na comunidade de Jujutsu sobre desperdício de personagem. Discussão que já meio que existe há um bom tempinho, porque Gege Akutami tem um puta tesão em matar personagem aleatoriamente. Então vamos dar uma explorada nisso tudo e ver se isso realmente é um problema em Jujutsu, pelo menos na minha visão, porque eu não sou Deus. Nada que eu falar aqui é objetivamente verdade, essa é a minha visão mesmo. Em primeiro lugar, a morte do Kenjaku. Eu não tenho um problema com isso acontecendo da maneira que aconteceu. Meu problema é acontecer quando aconteceu e as implicações que isso deixa pro resto da história. Nesse arco final, o Sukuna tá lutando contra absolutamente todo mundo e limpando o chão com a cara de todo mundo também. Mas ele tá fazendo isso meio que porque ele tá afim, que é o que funciona com o personagem dele. É legal contrastar esse vilão com outro vilão que tem um plano um bocado maior, um bocado mais grandioso, que também se resume ao fato de ele tá fazendo isso porque ele tá afim. Mas ainda assim, são dois vilões completamente diferentes e eles funcionam, eles complementam um ao outro. E agora, aparentemente, o Kenjaku morreu e ele entregou a sua determinação, entre aspas, pro Sukuna, e agora o Sukuna que vai fazer a bagunça que o Kenjaku queria fazer. Só que o Sukuna tá fazendo por absolutamente nenhum motivo. O Kenjaku também, mas era um absolutamente por nenhum motivo que fazia sentido. O Sukuna tá agora só no modo eu tô afim parte 2, é isso. E isso tudo, é claro, eu discutindo com a ideia de se o Kenjaku realmente estiver morto. O Orochimaru voltou o quê? 8 vezes em Naruto, então nada me surpreende. Filha da puta tava com a cabeça arrancada e ainda assim tava falando, então não sei, né? E além dessa ideia de eu não gostar da direção da história com o Sukuna sendo o antagonista final, que eu gosto muito dessa dicotomia dos dois, o Kenjaku também era claramente um personagem que tinha mais a oferecer. Seja em questão de combate, pra gente ver mais coisas das técnicas dele, seja em questão de plot. O filho da puta é a mãe do protagonista, isso ainda é uma loucura que aconteceu, mas nunca mais vai ser tocado isso, então esse é um dos motivos pelo qual eu acho que ele tá vivo. Jogar essa informação e não fazer nada com ela é muito amador, mas fazer o quê? Não gostei da decisão em geral de matar o Kenjaku, de novo, se ele realmente estiver morto, mas a cena em si eu acho legal, eu acho ok. Feiticeiro Jujutsu luta sujo, então o Yuta só aparecer da puta que pariu e cortar a cabeça do Kenjaku quando ele tá distraído é um final muito legal, na verdade. Funciona com as ideias da história. Agora, olhando pra discussão inteira que isso trouxe. Os personagens de Jujutsu são mal aproveitados? Mais ou menos. Porém, eu não acho que tem nada a ver com a morte dele. Morte em Jujutsu Kaisen é algo muito comum porque é parte de seus temas. A vida de um feiticeiro nesse universo é uma merda. Você não deveria querer ser um feiticeiro nesse universo. Ah, eu quero ser um pirata em One Piece. Ah, eu quero ser um Saiyajin em Dragon Ball. Você não quer ser uma porra de um feiticeiro em Jujutsu, cara. Quando o Itadori recruta o Hakari pra ajudar no jogo do abate, o Hakari fala, você tá basicamente pedindo pra eu ir lá me matar, né? Você está ligado que esse é o pedido que você tá fazendo pra outro feiticeiro quando você fala algo do tipo. E ainda assim ele vai lá e aceita, porque é assim que funciona essa sociedade. Com isso, narrativamente, eu achei quase todas as mortes muito ok. Na verdade, fora do Kenjaku, todas são ok narrativamente. A da Yuki é a única que eu fico, pô, eu queria tanto ter visto mais dela, porque ela apareceu 2 vezes, pareceu muito foda, aí ela teve uma luta e ela morreu nessa luta. E foi isso, fim. Mas de resto, vendo as principais mortes dessa história toda, Nanami serviu pra forçar ainda mais esse tema de que esse mundo é muito cruel e também pra construir Itadori, além de criar aquela rimazinha visual junto com a Mei Mei, onde ele vai fazer seu trabalho e ele segue e ele morre tragicamente no final, enquanto a Mei Mei fala, foda-se, não gostei daqui, vou embora, e ela vai embora e ela tá viva até agora. Esse mundo é cruel e não existe honra por estar nele. A morte da Nobara é legal porque faz o corte no triozinho principal. Battle Shonen segue muitas vezes a mesma fórmula de personagem principal, que é extrovertido e animado, e é um deuteragonista, que é todo frio e calculista e do canto dele, introvertido, e aí tem a garota. Aí em Jujutsu, a garota morre. E isso quebra o protagonista, porque a garota morreu. É legal em questão de conceito. Eu acho que a Nobara poderia fazer mais coisas
coisa na história, sim, eu acho que seria legal ver ela evoluindo com o resto. Mas não é algo que me incomoda porque eu não me importei muito com ela. Inclusive, isso é algo que eu vou trazer à tona depois aqui. Mas às vezes eu acho que a história força um pouquinho esse conceito todo de a garota do trio principal morreu. Aí eu lembro que quando a Kurisu, acho que era Kurisu o nome dela, a Anjo lá, aparece e fica de boas com o Itadori e com o Megumi, o Itadori fica tipo, nossa, nós estamos substituindo a Nobara, é isso que está acontecendo, eu estou deprimido. Amigo, você conheceu ela 5 minutos atrás. Mas assim, mostra a Nobara, eu acho que funciona tematicamente. E aí já desenvolveu o protagonista, de uma maneira que funciona, não achei forçado. E aí depois disso, quem morre é só um bando de secundários, pelo menos por um tempo. Nekamaru morreu. Ok, ele teve um arco que funcionou, e funcionou porque ele morreu, porque foi um arco meio cruel no fim das contas. Ele traiu todo mundo pra conseguir ter um corpo, e ele conseguiu o corpo, e ele morreu papo de 5 minutos depois de conseguir o corpo. E depois é tipo, Ishigori, bom personagem, morto. Quem liga? Tá bom. Clã Zenin, nunca liguei, tá ótimo. E isso vai seguindo até chegarmos na parte atual do mangá, que é a batalha em Shinju. Morte do Gojo. Polêmica. Nossa, caramba, ele vai voltar, caramba, que morte bosta. Se vocês verem essa playlistzinha de Jujutsu, onde eu tô contando minhas experiências com cada arco de Jujutsu enquanto eu vou seguindo e lendo e assistindo e experienciando no time que eu experienciei, vocês podem ver que na primeira temporada eu falei, esse filho da puta vai morrer. E ele foi e morreu. Porque o professor morrer é a coisa mais óbvia possível, então eu não fiquei chocado. Eu, inclusive, não sou contra a ideia dele voltar, mas se ele voltar, ele perde alguma coisa, tipo os olhos, ou sei lá. Mas narrativamente não é tipo, nossa, isso foi tanta desconstrução, foi tão subversivo. Não, esse é o óbvio, essa é a morte mais óbvia de Jujutsu. Desde papo do primeiro capítulo, irmão. Mas ele morreu que nem bosta, bem-vindo a Jujutsu, é assim que funciona. As mortes são escritas assim por um motivo. É o que eu falei antes, não tem glória nesse mundo. E a história aponta isso desde o início também. Você vai morrer sozinho, patético, chorando no chão, implorando por piedade. Ou nem vai ter tempo de implorar piedade, que só vai morrer direto. É isso, fim. Aí o Higuruma morre, e eu acho que o Higuruma teve um arco fechadinho. O Itadori fez ele voltar a ter um senso de justiça e acreditar na justiça do mundo, então legal. Ele literalmente passa a faca do executor pro Itadori, mas não tenha feito nada, sabe, fisicamente, simbolicamente tem um significado. Então, nenhuma dessas mortes me incomodou. As únicas duas nisso aí que me incomodaram de alguma maneira foram a do Hajime, porque foi muito um caso de eu não acho que Gege Akutami sabia o que fazer com esse personagem. Ele sobreviveu à luta contra o Hakari, e aí ele foi contra o Sukuna e morreu em 2 capítulos. Fim, ele não fez nada. Essa foi uma morte, foi muito uma vibe de não fez nada. Talvez fosse pra fazer questão de power scaling narrativo, onde a técnica do Hajime é um bagulho muito absurdamente forte e ele morre feito bosta. E aí tem a Yuki. Meu problema com a Yuki é só porque ela tava sendo meio que construída e aparecendo em pontos importantes da história de vez em quando. Só que ela nunca realmente fazia nada, mas tinha muito hype por trás dela, tipo, nossa, uma feiticeira de grau especial. E aí no jogo do Abashi ela fica sentada, que ela tava protegendo o Tengen e tal, mas assim ela só fica sentada. E aí chega o Kenjaku, e aí ela com o Choso tem uma das melhores lutas de Jujutsu, e aí ela morre, fim. Mas fora essas que eu citei, nenhuma morte realmente pareceu desperdiçar o personagem, e por mais que as mortes sejam secas, é a vibe de Jujutsu. Jujutsu é assim. Se não gostar, eu entendo, não é pra todo mundo, e eu não falo isso nem de forma elitista, tipo, você tem que ter um QI muito avançado pra gostar disso daí. Não, é só que a morte combina com os temas e a ideia da história, então não tem problemas acontecendo da forma que acontecem, pelo menos na minha visão. Mas fora a questão das mortes, eu acho que o Jujutsu desperdiça o personagem? Em geral, sim, e não é só exatamente desperdício. Vou dizer um desperdício direto aqui, que eu realmente considero um desperdício de personagem, é a Miwa. A história tá sempre tipo, ela é inútil, ela não faz nada, ela é inútil e ela é inútil, porque ela não tem técnica e ela é inútil. E aí aparece aleatoriamente no jogo do Abate, tipo, andando pelas ruas e um final de capítulo, e é meio misterioso, é tipo, opa, ela vai fazer alguma coisa? Aí ela some por, sei lá, 70 capítulos, aí ela volta e a gente descobre que ela fez um pacto pra não usar mais a espada, caso ela não acertasse o Kenjaku. Aí ela não acertou o Kenjaku, então agora ela é literalmente inútil. Eu chamo isso de desperdício? Sim. Mesmo com essa vibe seca de Jujutsu, a história tava claramente tentando construir pra alguma coisa. Se você construiu só pra esse fake out que não fez muita coisa porque foi 70 capítulos depois, então não teve nenhuma recompensa emocional ou sei lá, você basicamente só gastou uma página. Uma página poderia ter sido gastada com outra coisa. Mas a grande coisa de Jujutsu, que é o que realmente me pega e eu considero a parte mais fraca de Jujutsu, fora seu início, que eu já falei algumas vezes, eu acho meio bosta, é que a história não tem barriga. Isso em geral pode parecer uma coisa boa, é um mangá shonen que é direto ao ponto e veloz, bem veloz. Eu adoro o ritmo de Jujutsu, eu acho muito bom o ritmo de Jujutsu, não ironicamente. Só que nisso a gente perde muitas coisas, em particular muitas coisas com os personagens. Muita gente acha o Yuji mal aproveitado e que ele não parece o protagonista da própria história. Ele é o protagonista da própria história, só que ele não luta tanto quanto outros protagonistas, porque a história quer se focar no elenco em geral. Tanto que no jogo do Abate, o Yuji luta contra o Higuruma no início, e aí ele some por, sei lá,
50 capítulos, porque a gente tá focando em todo o resto do elenco, e aí ele aparece pra ir mais ou menos contra o Sukuna, mais ou menos. O seu protagonista só não aparece direito durante, sei lá, metade do seu arco, mais da metade, na verdade. Isso é legal em geral, eu acho conceitualmente legal, porque é maneiro você ver os outros personagens. Mas isso passa a sensação de que o Yuji aparece muito menos do que ele deveria aparecer. É uma coisa com os outros. Eu adoro o Hakari, mas o Hakari, tipo, lutou contra um brother aleatório, depois contra o Hajime, e agora ele tá mais ou menos lutando contra a Uroumi, que só não tá aparecendo direito dessa luta. Ele também bateu no Yuji no início. Em papo de 100 capítulos que ele tá nessa história, ele só fez isso, tecnicamente. Esse é o problema de uma história muito objetiva. Se a história tivesse mais uma, entre aspas, barriga, tivesse mais alguns arcozinhos ou algumas coisas que não importassem tanto, os personagens estariam na tela por mais tempo, e com isso talvez essa sensação de que nós não vimos o suficiente de certos personagens antes deles morrerem, talvez isso seja resolvido. Hajime é pra ser um personagem muito, muito, muito forte. Aí ele venceu do Panda, porque o Panda é fraco mesmo. Aí ele perdeu pro Hakari, e aí ele usou uma forma super duper forte, e aí ele perdeu pro Sukuna. Eu já falei nesse canal sobre power scaling de um ponto de vista narrativo, e isso passa a sensação que ele é fraco. Se tivesse mais algumas coisas, mais uma luta ou qualquer outra coisa assim, talvez o Hajime não teria parecido tão decepcionante quanto ele foi. Talvez a mensagem de que o Sukuna só é muito, muito, muito forte tivesse passado de forma melhor, ao invés de um Hajime meio patético, né? Isso deu certo com o Ishiguro, na verdade, porque a luta contra o Ishiguro foi bem longa, e também estava estabelecido que estava lá um tempo. Aí ele perdeu pro Yuta e pouco depois ser randomizado pelo Sukuna, meio que funcionou. Mas saindo das lutas também, talvez se tivéssemos mais tempo com o Higuruma, víssemos mais dele depois da luta dele contra o Itadori, as pessoas talvez não sentiriam que o personagem ainda tinha muito a oferecer antes da morte dele. Como eu falei, eu acho que ele teve um arco bom e um arco bem fechado. Eu gostei muito do personagem dele e gostei muito da maneira como a história dele terminou. Mas isso não muda o fato que ele apareceu no início do jogo do abate, começou o arco dele ali, e aí sumiu e reapareceu das vezes que o Yuji reapareceu, e aí teve luta contra o Sukuna. Na luta contra o Sukuna, na preparação pra ela, não teve como mostrar muita personalidade dele, porque não era um momento leve. Ele tava discutindo como é que funcionava o domínio dele, era isso. Nós tivemos aquele time skip depois que o Gojo voltou, e esse time skip, tipo, deveria ter sido o mesmo time skip. Em questão narrativa, é legal porque os personagens planejaram coisas fora da tela. E o Yuji também ficou forte fora da tela, então é uma surpresa você descobrir o que ele pode fazer agora. Mas em geral, talvez passe a sensação de que tá faltando alguma coisa, porque a história tá muito objetiva. Eu gosto de que depois de Shibuya, nós perdemos bastante essa vibe Slice of Life que tava no início de Jujutsu, porque foda-se colégio a esse ponto, o mundo tá acabando. Mas mais alguns momentos humanos, não Slice of Life, mas humanos mesmo, ajudassem os personagens. Talvez ver mais da Yuki com o Chosu enquanto eles estão lá protegendo o Tengen, satisfazer essas pessoas que queriam ver mais da Yuki. Talvez algumas lutas mais foda-se com ela, onde ela usa habilidade e só destrói algum inimigo, também ajudariam a mostrar o quão forte ela é, e ajudariam a contrastar o quão forte e esperto Kenjaku é por vencer no final das contas. Jujutsu não tem uma barriga, e ao mesmo tempo que isso é bom por causa do seu ritmo, que eu acho que é uma das melhores coisas de Jujutsu, é ruim porque às vezes passa a sensação de que tá faltando alguma coisa. Pelo menos na minha visão. Mas sinceramente, eu não consigo culpar Gegeko também não. Ninguém tá afim de fazer um mangá de 500 capítulos hoje, cara. Não é só questão de não tá afim, é mais questão de a forma como a indústria de mangá evoluiu, e também tem o fato de ser um mangaka da Jump é uma merda, e também Gegeko quer fazer outras coisas, já deixei isso bem claro. Muitos mangakas do passado eram definidos só por uma obra, os atuais não querem isso, além dos outros fatores. Então, é muito justo, não tem como culpar a pessoa. Mas ainda assim, eu queria ver mais do Hakari dançando às vezes, é isso. Enfim, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Você acha que a reta final de Jujutsu tá boa ainda? Você acha que se perdeu muito? Realmente sente que os personagens estão sendo desperdiçados com todas essas mortes? Ou em geral só não aparecendo o suficiente? Tá que nem eu se perguntando, cadê a Maki, filha da puta? Você sumiu há não sei quantos capítulos, você não deveria estar ali na batalha final, filha da puta? Deixe nos comentários. Enfim, é isso, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado que me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!